Olá, eu sou o professor Ricardo Francelli. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de ChatGPT na análise de dados para aqueles que não têm conhecimento profundo sobre Python, sobre R. A ideia hoje é mostrar um pouquinho do o impacto que inteligência artificial vai ter no mundo, em termos econômicos, e mostrar como nós podemos tentar reduzir a diferença que existe hoje, principalmente em termos de conhecimento, entre os países mais desenvolvidos e o Brasil, por exemplo. Tá bom? Para isso, eu montei um materialzinho aqui que eu vou compartilhar rapidinho com vocês e eu vou mostrar um case de como a gente pode, como você aí que não conhece análise de dados, mas pode usar o ChatGPT, mesmo na sua versão gratuita, para fazer perguntas para os seus dados, seja você um empreendedor ou alguém que trabalha em uma grande companhia, por exemplo. Tá bem? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Bom, a ideia hoje, então, era falar um pouquinho, apesar desse título quase que de ficção científica, a ideia era mostrar para vocês um pouquinho sobre o impacto que está sendo estudado, que está sendo observado relacionado à inteligência artificial e à inteligência artificial generativa e como isso impacta para a gente aqui no Brasil em específico, mas vai impactar para o mundo inteiro. Aqui eu trouxe um estudo da PwC sobre o impacto esperado no valor gerado pela inteligência artificial. Tá? São previstos aí 16 trilhões de impacto global na economia lá em 2030, relacionado ao impacto da inteligência artificial. A gente vê aqui que eles separam em qualidade, personalização, mas a gente vê que boa parte vem de qualidade, você não ter que refazer as coisas, e principalmente de produtividade, tá? São onde se concentram os principais ganhos aí em valor gerado pela inteligência artificial. Como esse valor se distribui no mundo? E aqui eu queria ressaltar que o timing de adoção é muito importante, tá? Então, por isso, essa minha iniciativa de trazer esse case aqui aplicado para mostrar como você aí, sem conhecer Python, sem conhecer ciência de dados, é óbvio que conhecimento estatístico é sempre importante, inclusive porque ele erra, né? O ChatGPT ele também erra. E se você conhece estatística, você consegue identificar os momentos em que ele não acertou ali na resposta dele. Mas o valor já consegue ser absorvido mesmo com pouco conhecimento, tá bem? A gente vê aqui que os principais ganhos estão associados aqui à América do Norte, à China, eles chamam aqui de Ásia desenvolvida, Europa do Norte, Europa do Sul, e tem um impacto pequenininho aqui, daqueles 15, 16 trilhões, de meio trilhão aqui na América Latina, ou seja, Brasil, Argentina e demais países vão compartilhar essa pequena fatia dos ganhos, principalmente por conta de baixa aplicação, timing de entrada na utilização da tecnologia. Então, quanto antes nós conseguimos colocar em prática a utilização disso dentro das empresas, isso é coisa do dia a dia, tá? Mesmo dentro de casa, nas suas atividades aí, você vai ver que dá para utilizar. Mas a gente tem um papel aqui como professor, eu sou professor de finanças e de ciências de dados, é importante a gente desmistificar e trazer, tentar antecipar a adoção para que uma parte maior desse valor aqui fique aqui com a gente no Brasil. Esse aqui é um outro estudo da McKinsey que mostra a redução de custo por área dentro das empresas, né? Então, qual o nível que vai ser atingido. Então, eu trouxe esse gráfico aqui mais para ilustrar que existe ganho em todas as áreas. Você pode ser da área de gestão de riscos, ser de marketing, ser de vendas, RH, estratégia, financeiro, qualquer área tem ganho
com a aplicação de inteligência artificial. Ela não vai resolver todos os problemas, mas ela é uma ferramenta muito poderosa. Aqui tem uma relação entre percentual como redução de despesas e versus no outro eixo aqui o impacto em bilhões, só para ilustrar que a gente tem áreas aqui muito comuns, né, de vendas, marketing, é, desenvolvimento de software, em que existe um ganho muito significativo para ser capturado na utilização. E aqui, esse gráfico também é da McKinsey, eu vou disponibilizar esse material, tá, no link aqui, mas a ideia é mostrar que, com esse gráfico, que apesar da gente ver, né, de ter mostrado aqui agora há pouco, que boa parte dos impactos estão relacionados à redução de custos, as empresas que são ponta em IA já estão utilizando, estão concentradas em utilizar muito mais para outros fins, como criação de novos negócios, desenvolvimento de novas fontes de receita, aumento de faturamento do negócio e aumento de valor de ofertas, integrando as funcionalidades já existentes nessas empresas com inteligência artificial. Ou seja, você melhorar o atendimento do seu cliente, por exemplo, utilizando inteligência artificial. Então, isso aqui é mais para mostrar que não é só na redução de custo que está aquele valor sendo gerado, que vai ser gerado até 2030, tá? Tem outras iniciativas aqui, tem gente criando negócios diariamente aí utilizando inteligência artificial. Então, é algo para ficar atenado, pesquisar, porque tem potencial, tem oportunidade aí à vista. E aqui é o que eu comentei, é uma simulação que foi feita também pela McKinsey para mostrar os impactos da adoção tempestiva da tecnologia, né? Eles separaram aqui entre os frontrunners, que são os que colocaram para funcionar a tecnologia mais rápido, os followers, ou seja, aqueles que foram os segundos a adotarem a tecnologia, e os lentos, né? Os que demoraram para colocar a tecnologia para funcionar. Aqui o gráfico mostra, perdão, o fluxo de caixa acumulado das iniciativas, ou seja, deixa eu marcar aqui para ficar mais claro para vocês. Essa linha aqui, ela mostra como esperado, né, o investimento em tecnologia, ele no início tem um fluxo de caixa acumulado negativo, depois quando ele começa a gerar valor, é exponencial o ganho. Por outro lado, a gente vê que os que seguem, né, os followers aqui, que foram definidos pela McKinsey, eles já trazem uma demora, um início mais tardio no investimento, ele acontece, o fluxo de caixa acumulado fica negativo até o momento em que isso se reverte. Então, o benefício até 2030 ele já é muito mais limitado. Esse daqui é o caso daquelas economias que vão ter um benefício menor frente a Estados Unidos e China, por exemplo, que são os dois principais países que estão aqui. E os lentos, que aí eu acredito que é onde se encaixa o Brasil ali naquela estimativa que foi feita pela WC, pela McKinsey, é que até 2030 não haja benefício acumulado gerado, só um investimento para utilizar, para se beneficiar da tecnologia, tá? Então é só para mostrar o impacto. Isso aqui é uma simulação, obviamente, mas tem uma base técnica aqui robusta para montar essas simulações e evidenciar que a adoção rapidamente ela é imprescindível. A gente precisa aprender sobre IA, precisa aprender sobre estatística, sobre análise de dados, porque tem um valor muito grande aqui em cima da mesa. Ok, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu vou mostrar um case para vocês, para colocar os pingos nos is e mostrar como que a gente consegue, utilizando o ChatGPT, utilizando o Python, aí, ainda que você não conheça de código, mas como você consegue começar essa jornada, pelo menos, que envolve muito aprendizado, mas já há valor quando se junta tudo que hoje as grandes empresas têm disponibilizado, inclusive gratuitamente, para a gente fazer análise de dados, tá? Eu vou compartilhar a outra tela aqui com vocês. Pronto. Pronto.
A ideia aqui vai ser mostrar para vocês uma aplicação utilizando uma base de dados, tá? Então, eu vim aqui para vocês que não conhecem, então eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, mas se restar alguma dúvida, por favor, me escrevam, coloquem comentários aqui, me acessem diretamente. Eu estou no LinkedIn, vocês me encontram facilmente aí. Podem me mandar perguntas. A ideia vai ser mostrar para vocês como que, utilizando ferramentas que estão disponíveis, tá? Aqui eu vou usar 3 ferramentas. Um é o Drive, que é uma ferramenta que qualquer um que tem um Gmail, por exemplo, pode utilizar. O Colab, tá? Que é uma ferramenta também da Google de desenvolvimento e processamento na nuvem gratuito também. E o ChatGPT, que é uma ferramenta da OpenAI, eu vou usar aqui a ferramenta, eu tenho a ferramenta paga, mas eu vou mostrar para vocês como utilizar a ferramenta aberta, que é gratuita, para fazer as análises aqui. A gente não precisa da ferramenta, tem umas diferenças entre elas, né? Nesse momento aí eles estão mudando constantemente, mas nesse momento, por exemplo, a 4.0, que era a paga, eles lançaram recentemente a Turbo, se eu não me engano, mas você podia subir um Excel lá, por exemplo, e ele fazia as análises para você. Mas aqui eu quero mostrar como, mesmo para aqueles que não pagam uma ferramenta, ela custa $20 por mês, conseguem utilizar o ChatGPT para fazer essas análises aqui gratuitamente, tá? Então, para começar, eu criei uma base sintética aqui, chamada de base vendas. Eu vou abrir aqui no Planilhas, só para mostrar quais são os campos que eu tenho nessa base, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Para ficar mais fácil de ver. Então, eu tenho aqui nessa base mês e ano, valor pago de comissão, produto que se trata. Então, aqui eu tenho 2 produtos, produto A e B, despesas de marketing para cada um dos produtos. Aqui podem ser divulgação, qualquer tipo de despesa de marketing, volume de vendas, quantitativo de vendas para esses 2 produtos e a receita de vendas que eu tive com cada um deles. Tá? Então, essa aqui é a base principal. Eu vou mostrar aqui como nós podemos fazer perguntas para o ChatGPT sobre esses dados aqui que vão ajudar na tomada de decisão dentro da empresa. Tá? Então, o que eu fiz? Primeiro passo, eu fiz essa base sintética no Excel, criei uma pasta aqui no meu Drive, que eu chamei de Colab Use. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. O ideal é que fique mais próximo aqui do meu Drive, porque isso vai facilitar na hora de criar os códigos, tá? Então, subir essa base aqui. O segundo passo, para aqueles que nunca usaram o Colab, é só entrar no site, digita Colab aqui, só esse COLAB no Google, ele vai te mostrar o site, você entra lá. Você pode criar você não precisa criar uma conta nova, você pode logar com a conta do seu Gmail, do próprio Gmail. A partir do momento que você entrou aqui, se cadastrou, quando você vier aqui no Drive e vier em novo aqui, ele tem aqui alguns aplicativos que você pode usar online, né? Com documentos Google, planilhas. A partir do momento que você logou no Colab, vai passar a aparecer aqui também o Colab, tá? Então tem aqui, ó, Google Collaborator. Você pode clicar aqui. Se você entrou no seu Drive e não está aparecendo, provavelmente você não tem, com esse usuário de e-mail, uma conta lá no Colab. Então é só entrar aqui no Colab. Aqui eu já estou logado, mas você pode entrar lá, colocar fazer login, ele só colocar os dados do próprio Gmail e aí ele já automaticamente vincula as 2 contas, tá? Então é bem tranquilo de fazer. O que é o Colab? Ele é um notebook, ele é chamado de notebook, onde você pode escrever os códigos para análise de dados. Então, ele abre aqui é como se fosse um canvas, uma telinha onde você vai poder digitar os códigos em Python e utilizar os servidores da própria Google Cloud para processar essas análises que você está fazendo. Então, aqui um primeiro alerta importante é: se você está usando dados que são sigilosos da sua empresa, o ideal é não usar esse caminho. Tá? Aqui eu estou usando dados sintéticos, não tem problema. Agora, se você tem dados anonimizados, não tem nenhuma informação,
sigilosa, você pode rodar aqui. O ideal é você ou rodar na sua máquina ou rodar, se não forem dados sigilosos, aí você pode usar aqui, porque aqui você está usando servidores que são muito potentes, vai ser bem mais rápido. Se bem que bases pequenas assim, não tem problema de performance se você rodar na sua máquina, tá? Então, vamos lá, as duas opções. Se são dados sigilosos, se não são sigilosos, se você quiser baixar, eu vou disponibilizar essa planilha aqui também. Se você quiser fazer testes com ela, você pode rodar usando o Google Colab para testar, por exemplo. Se você tem dados sigilosos que você não vai poder utilizar o processamento, né? Tem um tráfego de ida, tem o processamento, tem a volta, enfim, tem risco aí, então eu acho que o melhor caminho é não utilizar. Você pode acessar, tem uma ferramenta que chama Jupyter com Y. Você entra aqui, ele é um aplicativo, você pode rodar ele direto do browser, ou você pode rodar baixar ele, instalar no seu computador. Ele tem algumas ferramentas de análise de dados aqui e ele traz o notebook para você poder utilizar na sua máquina. Então, aí, o lado bom, você não corre risco de vazamento de dados, por exemplo. Por outro lado, a sua capacidade de processamento fica reduzida porque você está usando o seu computador ali para fazer essas análises de dados. Vai funcionar do mesmo jeito, talvez demore um pouquinho mais, mas não tem problema. Então, tem vídeos aqui sobre como instalar, como configurar o Jupyter. Ele é bem simples, eu tenho aqui na minha máquina quando eu preciso utilizar com dados que são sigilosos, então, com dados da empresa, então é bem tranquilo, tá? Tem vídeos, muitos vídeos disponíveis aí, você pode acessar, instalar, que é bom, tá? Funciona legal também. O esquema vocês vão ver, se instalar e rodar, vocês vão ver que ele é muito parecido com esse daqui, tá? O ambiente ele abre inclusive no ambiente web, então se você tem o Chrome, ele vai abrir no Chrome e é bem parecido aqui a carinha dele com o que é o Google Colab. Ok? Então esse disclaimer é importante, tá? Se forem dados da sua empresa, dados que são sigilosos, cuidado com a utilização de processamento em nuvem, mesmo aqui com senha. A gente sabe que, da mesma maneira que tem gente boa fazendo bem, tem gente boa fazendo mal, então tomem cuidado aí com os dados. Então, essa primeira parte, conectamos aqui o Google Colab, ele já está pronto. Segundo passo, a gente vai lá no site da OpenAI, openai.com. Você pode aqui criar um usuário, tá? Não é necessário, você pode usar a própria conta do Gmail para a conta do Google para se conectar, tá? Que é o que eu fiz aqui. Então você vai lá, faz o login, você clica aqui em fazer login. No meu caso ele já está conectado, então ele já vai direto. Você clica aqui em ChatGPT, tá? Aí ele vai vir para esta tela aqui. Essa tela aqui. How can I help you today? Agora estamos prontos, temos aqui a base de dados disponível, o ChatGPT e o Colab pronto para trabalhar. Tá? Você vê que ele já criou aqui o scriptzinho dentro da sua pasta. Vamos lá. Bom, esses dados aqui, eu não montei um script aqui para análise de dados, tá? Eu vou fazendo aqui e assim, pode ser que dê erro no meio do caminho. A ideia é mostrar exatamente como dá erro e a gente corrige para você testar aí na sua casa e ver como funciona, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui um Excel que chama base de vendas. Então, eu venho aqui o ChatGPT. Com o ChatGPT, o ideal é sempre sermos o mais específico possível, tá? Então, eu vou mencionar para ele. Tenho uma base de dados chamada base de vendas, X, está na pasta Colab News do meu Drive. Google, vou mencionar aqui que ele é o Google, para ele entender que é um Drive, que é um HD, tem uma base de dados chamada. Como posso analisá-la via
Colab. Vamos ver qual vai ser a resposta dele, tá? Então, aí, agora, deixa eu ver. Ele disse aqui primeiro montar o Google Drive. Então, ótimo. Aqui a gente primeiro tem que criar, fazer a conexão entre o meu script e o meu arquivo. Então, eu venho aqui, eu vou criar um Google Colab. E vamos copiar esses dados lá. Então, primeiro, vamos montar aqui. O ideal é ir do passo a passo, porque aí você diz exatamente onde deu o erro para ele e ele ajuda a corrigir. Tá? Então, aqui, primeiro, ele vai criar conexão ao Google Drive. Toda vez que for feita essa conexão, ele vai perguntar se você quer, porque aqui você está dando acesso do Colab ao seu Google Drive. Tá? Você vai especificar a pasta. Ele vai perguntar qual conta está sendo utilizada, quais os acessos que você quer dar. Só clicar em continuar. E aí ele diz, se for confiável, continue. Então, pode dar um OK. Então, agora ele está rodando ainda, mas ele está montando o Drive. O que é montar o Drive? Ele acessa os dados do seu Drive. Então, quando aparece esse tick, quer dizer que já processou. Tá? Vamos para o próximo script aqui, então. Ele fala aqui para impor, acessar a pasta onde estão os meus dados, né? Colab use, vamos lá. Aí aqui você pode vir aqui e colocar um código ou você pode colocar um texto, tá? Eu, normalmente, quando eu estou fazendo coisas mais complexas, coisas que eu nunca fiz, eu vou anotando o que eu estou fazendo. Então, é, conectar a, a pasta. E aí você pode vir aqui, adiciona um código e copia o código lá. Então, você pode ir comentando, tá? Isso aqui ele não vai rodar, mas para a gente que não está tão familiarizado com os códigos, esses comentários aqui ajudam você a se orientar se você, por exemplo, for rodar isso aqui novamente ou for utilizar esse mesmo script para uma outra análise, tá? Então, a gente roda aqui, ele deu um erro. Vamos Aqui a ideia é dar erro mesmo, tá, gente? Vou mostrando para vocês como a gente vai resolvendo esses problemas. Então, vamos lá. E eu vou dizer para ele o erro que me apareceu. Ó, parece que o diretório que você especificou não existe. Montar em Google, já está montado, listar os arquivos. Se ele for listar aqui, então vamos fazer isso. Aqui ele está montando novamente, tá? Aquele código lá do início, eu não vou repetir isso, vocês vão ver que muitas vezes ele vai repetir o código, então eu vou alterar esse cara aqui por esse cara aqui. Então aqui ele vai listar as pastas que eu tenho no meu Drive, e aqui ele está acessando My Drive, eu vou pôr aquele colando use, bar, tá? Só para ajustar, está no meu Drive, Colab use. Vamos rodar para ver o que está dando aqui. Content Drive. Ele tem. Ó, tá vendo? Os pequenos detalhes importam muito, tá? Então, só para relembrar. Olha aqui como está o nome da minha pasta. Tá com C maiúsculo. E eu estou colocando lá com C minúsculo. Então, aqui eu preciso ajustar. Então, esse cara aqui eu não preciso mais, porque eu já descobri qual que é o meu problema. Eu venho aqui e ajusto simplesmente Colab Use. Vamos ver se vai funcionar agora. Não funcionou. Não funcionou por quê? Ele deu um outro código aqui que eu não copiei ainda, que é esse último item. Vamos copiar ele. Ele dá separado aqui, o ideal é colar os três, rodar, e aí a gente vai ajustando se houver algum problema, tá? Então, eu vou colocar aqui import, porque ele precisa dessa biblioteca aqui para acessar os dados, tá? Então, esse aqui eu vou tirar, porque ele já está fazendo esse PD
query Excel lá embaixo, e aqui exibir as primeiras. Então, vamos lá, aqui, ok. Então, ele importa, ele busca a planilha e aqui ele vai exibir os primeiros registros da planilha. Vamos ver se vai funcionar. Ótimo, funcionou. Então, gente, assim, precisa de um tempinho. Então, quando vocês forem fazer isso aqui, peguem um tempo ali sem distração, que você possa dedicar, porque leva um tempo até você ir conseguindo ajustar os códigos. Vocês vão ver que a conversa, às vezes, precisa de algum ajuste, porque ele não tem todo o contexto que eu tenho, e muitas vezes ele assume algumas coisas. E quando ele assume algumas coisas, como ele fez lá atrás, ele assumiu que estava direto na pasta inicial, né? Então, já temos os dados disponíveis aqui. Excelente. Agora funcionou. Vamos lá. Então, eu estou com os dados já lá no Colab. Aqui eu podia fazer qualquer análise que eu quisesse, tá? A gente podia montar... quer ver? Eu vou só exemplificar. A base subiu corretamente. Como posso montar um gráfico de receita mensal de barra com receita? É só para mostrar como ele consegue ajudar a gente a estruturar análises e visuais ou não. Enfim, eu não vou nem passar por ler aqui, tá? Vou só copiar e vamos lá. Então, lembrem-se, vem aqui. Se quiser colocar o texto, clica aqui. Se quiser já ir direto para o código, então vem aqui. Tá? Então, eu não preciso importar o Pandas novamente, ele já está importado lá. Vamos ver. Vamos rodar. Ele deu um erro aqui, grupo by ano mês. Ele não entendeu. Aqui, um ponto importante. Lembra que eu comentei que o quanto mais específico, melhor, né? Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui e ser mais específico do que eu fui nessa pergunta aqui. A base vendas, subiu corretamente e está identificada como DF. Identificada como DF. O que eu fiz aqui, tá? Eu olhei aqui no código, naquele código que ele havia gerado para a gente, e ele chamou de DF a base, tá vendo? Ele deu um outro nome para essa base. Então, eu já estou dizendo aqui para ele qual é o nome que ele está utilizando. Estou relembrando ele que ele utilizou o nome DF para a base vendas. Tá? Porque muitas vezes, como aconteceu aqui, ele se esquece, ou seja, ele não se atenta aos dados que ele está utilizando. Então, a gente vê que aqui, por exemplo, qual foi o erro, tá? Só para vocês saberem. Aqui, tá vendo que o campo é mês-ano? Quando ele foi gerar a análise aqui, ele fez um loop by para somar a receita do ano mês, só que ele usou um nome diferente. E aqui ele usou outro nome também, tá vendo? Que é receita vendas, ele usou. Então, essas coisas ele comete essas gafes. Então, o ideal é sermos o mais específico possível, tá? Então, a base de dados, base de vendas XLSX subiu corretamente, está identificada como DF. Como eu posso fazer um gráfico de barras da receita, vendas por mês, ano, tá? O que é mês-ano? Para vocês lembrarem. Ó, mês-ano é o nome do campinho mês e receita vendas é o nome do campo. Então, aqui, eu não fui específico quando eu perguntei, quando eu pedi para ele, no item aqui, ó, eu pedi para ele fazer uma receita mensal. Ele não sabe
Muitas vezes ele consegue identificar bem, tá? Qual que é a receita mensal, ele, quando você chama, ele vai lá e ajusta para o nome correto. Hoje ele não fez isso, tá? Muitas vezes ele faz. Então, vamos lá, base de dados, tá? Subguardões identificaram, posso fazer uma... Então, no ChatGPT, no 4.0, você pode subir os dados e ele mesmo faz essas análises, tá? Você pode pedir para ele, faça um gráfico de receita por mês, e ele já vai gerar automaticamente. Se você quiser o output, o código que ele utilizou, ele passa para você, mas ele já te mostra pronto qual é o gráfico, tá? Então, vou substituir aqui, eu não vou ficar pagando aqui o que ele já importou, tá? Não tem muito impacto aqui para gente, mas ele não corrigiu, né? Deixa eu ver aqui no ChatGPT. Ó, ele não corrigiu. Deixa eu voltar aqui no código. Esses itens que eu comentei, ele não corrigiu. Então, aqui, ó, DF, não é ano mês, é ano, underline, mês. DF, data tipo, não precisa fazer, isso aqui não precisa ser feito, tá? Ah, não, precisa sim. Aqui ele, mesano, ele subiu, ao invés de olhar o que estava no Excel lá, ele subiu como uma data. Então, ele precisa transformar esse mês, essa data, em dia, em um período de mês e ano. Então, aqui ano e mês, data, vamos rodar para ver. Ele não funciona, ele não sabe o que é data. Ano e mês, data, aqui. Date to time, aqui eu preciso ajustar para mês, ano. Tá vendo? Aqui ele está transformando o campo que estava como texto aqui, ele está transformando em data e depois está pegando só uma parte desse período. Uhum. Ele não conseguiu, não funcionou. MSN, tá vendo aqui? Ele está falando key error. MSN, não é MSN, é mês, ano. MSN, aqui. Mês, ano. Deu erro de novo, aqui. Então, mês. Essas alterações no campo, nos campos, receita, infelizmente, assim, são necessárias sempre, tá? Então, quando eu estou copiando direto o código aqui, mas eu devo sempre dar uma olhada se está faltando alguma coisa, ó. Sempre está faltando alguma coisa, né, no mês. Pronto, aí ele trouxe aqui, ó, de 2023, janeiro de 23 a dezembro de 23, ele traz um gráfico com a receita mês a mês dessa base, tá? A gente pode até conferir, tá? Eu venho aqui, receita de vendas, 70 mil em janeiro de 23, do produto A, mais 30.500 do produto B. Eu tenho aqui 100.550, que é o que ele deveria estar mostrando lá. 100 mil aqui está em torno de 100 mil. Então, tá fazendo sentido, tá? Eu sempre gosto de fazer essa conferência porque, como eu comentei, ele nem sempre acerta o que a gente está... O código, se o código funcionar, ele acerta, mas o script gerado pelo ChatGPT nem sempre está correto, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui foi mais para mostrar para vocês como a gente pode gerar análises visuais dos dados, tá? Mas vamos à análise efetiva, tá? Uma pergunta que eu imaginei aqui seria a gente fazer uma análise se as despesas de marketing geram vendas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pense que você, sei lá, é uma pessoa que trabalha na controladoria de uma empresa, na área de marketing, e você quer saber se as despesas de marketing que você tem, se elas estão sendo efetivas ou não. Tá? O que é uma despesa ser efetiva ou não? Ela influenciar as vendas. Então, a pergunta aqui que eu vou fazer vamos voltar ao ChatGPT. Aqui.
Usando essa mesma base de dados, como posso avaliar se a- as minhas receitas, e aí eu vou especificar para ele, campo, receita, vendas, dependem das minhas despesas de marketing. Aqui eu estou sendo, qual que é o nome do campo? Despesa indicativa. Despesa, underline, indicativa. Aqui eu estou perguntando de maneira mais ampla, tá? Eu, como conheço já de estatística e modelagem, eu já pediria para ele o modelo que eu quero avaliar, tá? Mas eu queria ver qual vai ser a resposta dele aqui para essa pergunta. É interessante, tá? Então, vamos lá. Ele utilizou aqui, para avaliar, você pode calcular a correlação. A correlação, ela avalia se existe uma variabilidade conjunta entre os dados, mas ela não é um modelo ideal para fazer, para responder essa pergunta que eu fiz, se despesa de marketing causa não é o mais correto, mas gera receita de vendas, tá? Mas ela é útil na nossa análise aqui. Então, vamos seguir. Código, tá. Correlação, receita. Ó, você vê que ele insiste. Receita, vendas, e aqui é despesa com letra minúscula, MKT também, letra minúscula. Pronto. Correlação entre receitas de vendas e despesas de marketing de 0,2. 0,2 quer dizer que a variabilidade possui uma relação baixa entre elas, tá? Que a variabilidade é como se a variabilidade estivesse em 20% relacionada entre as duas. Como eu comentei, isso aqui ela é uma resposta vaga, a gente não consegue afirmar efetivamente. Então, por isso que eu falei, conhecimento de estatística, de modelo, ele sempre vai ser importante. Então, esse aqui é um primeiro caminho para você iniciar esse processo de conhecimento. Mas é importante conhecer, é importante ter amplitude para conseguir criticar o que ele está trazendo aqui, tá? Aqui eu vou legal, ele trouxe aqui um gráfico, um plot de dispersão desses dados para avaliar. Vamos olhar a dispersão para ver se ajuda a gente. Tá? Porque até agora não temos essa resposta ainda. Eu vou perguntar. Os nomes estão errados, tá? Como eu comentei, tem que sempre olhar. Receita e vendas. Aqui está a dispersão. O que é um gráfico de dispersão? Tá? Aqui a gente tem para cada uma das observações, cada linha que a gente tem aqui na planilha, você tem uma relação entre despesa de marketing que está na planilha e a receita que a gente tem. Tá? Isso aqui é um gráfico de dispersão. É um gráfico em que você combina duas variáveis de uma mesma observação, dois valores tá, associados a uma mesma observação. O que a gente esperaria, tá? Isso é conceitual. Se houvesse uma relação direta entre despesa de marketing e vendas, a gente esperaria uma curva aqui 45 graus retinha, tá? Isso é se fosse linear, essa relação totalmente linear de 1 para 1. A gente vê que tem alguns aqui que estão quase seguindo essa linha e tem outros que não, né? Então, ainda não, olhando, não dá para dizer que a nossa despesa de marketing é efetiva, tá? Não dá para responder isso. Então, eu vou voltar lá. Baseado nas análises que você forneceu, não pude confirmar se há uma relação direta entre as despesas de marketing e despesas e receita de venda. Há alguma outra
análise mais robusta que possa ser feita. E aí, gente, improvisa aqui. Vamos ver o que que ele vai responder. Se a correlação não foi conclusiva, você pode realizar uma análise de regressão. Excelente, excelente. Como eu já conheço, eu já iria direto para essa análise de regressão. Mas ele mostrou ali, e esse gráfico que ele trouxe é muito importante, tá? Isso aqui, olhar graficamente as coisas sempre ajuda a ter insight, tá? Então, isso aqui não foi em vão, aquela primeira análise que ele trouxe. Então, qual que é a proposta dele? Usar uma regressão, que é uma técnica aqui estatística, que utiliza otimização, né? Programação linear, para avaliar a relação entre duas variáveis, tá? Vamos copiar esse item para lá. E agora as coisas começam a ficar mais legais. Então, ele importa aqui uma biblioteca que é voltada para análise estatística, constante igual a 1, ele traz aqui, aí lembrem-se sempre de ajustar o nome das variáveis, constante ele criou lá em cima, então está certo o nome, receita, vendas, ele usa o LS, ok, mínimos quadrados ordinários, tá? É uma técnica que é usada, que tem no Excel, isso aqui, se você quiser depois procurar vídeos aí, tem como fazer no Excel isso aqui, então você pode pegar e fazer nessa mesma planilha os testes aqui para ver se ele tá funcionando corretamente. Vamos rodar. Pronto, ele trouxe aqui os resultados da análise da regressão. Quais são as principais informações que a gente vai olhar aqui? Tá? Isso é porque eu sei, eu vou comentar aqui rapidamente. Então, normalmente a gente olha, quando está trabalhando com regressão, a gente olha o R quadrado para saber quanto que as variáveis explicam a variação, as variáveis independentes explicam a variação na variável dependente, ou seja, traduzindo para o português, quanto que as despesas de marketing explicam as receitas de vendas. Então, está dizendo aqui que 3,9% das receitas são explicadas pela variação de marketing. Isso aqui é muito ruim, assim, não tem, a conclusão é não há relação entre as duas, tá? Mas tem um outro indicador que a gente olha aqui, que é o valor P, da variável independente. Lembre-se que a variável independente é a despesa de marketing, porque eu tomo a decisão de quanto eu quero gastar em marketing e as minhas despesas, seguindo esse raciocínio, essa hipótese que a gente tem aqui, as minhas receitas, elas são resultado da minha despesa de marketing, tá? Por isso que uma é variável independente, porque eu tomo a decisão sobre o que fazer com ela, e a outra é dependente dessa primeira decisão, tá? Quando eu olho aqui, eu tenho um coeficiente e eu tenho um valor P. Eu sempre olho primeiro esse valor P. O valor P, ele explica a significância estatística dessa variável, ou seja, quanto, como esse modelo aqui de um valor constante e uma despesa de marketing com um coeficiente multiplicando para gerar a minha receita, quanto que os meus erros desse modelo possuem de variabilidade, tá? Então, a gente vê aqui que existe uma variabilidade muito grande, tá? Esse é o valor de P, o chamado valor P, p-value, ele é muito importante. Então, aqui a conclusão é que não há confiança de que exista essa relação, ou seja, não há significância estatística na relação entre despesa de marketing e receita de vendas. Essa é a conclusão. O que isso quer dizer? Pensando agora, lembrando que ciência de dados envolve muito matemática, estatística, conhecimento de negócio, e aí a gente sempre vai voltar para o negócio, tá? Então, aqui qual é a resposta estatística? Não há uma relação direta com significância entre despesa de marketing e receita. Aí eu volto para a área de negócios. Está dizendo que não há. E o que isso quer dizer? Que uma das possibilidades é que o que você está gastando de marketing não está trazendo novos clientes para você, não está gerando novas receitas para você. Essa é uma das possibilidades, tá?
Como bom curioso, a gente pode explorar, né, voltando à nossa base aqui, a gente vê que tem outras informações aqui. Será que, por exemplo, existe diferença entre o produto A e o produto B? Vamos avaliar aqui, tá? Porque essa é uma visão global. Para a empresa como um todo, não foi verificada essa relação aqui. Agora vamos avaliar. Eu gostaria de avaliar novamente a regressão, mas de maneira separada. Ou seja, uma regressão para o produto A, e aí aqui, campo, produto igual a A, e outra regressão para o produto B. Campo, produto igual a B. Como posso fazer? Vamos ver se ele separa aqui corretamente. Tá bom. Não, beleza. Muito bom. Muito legal. Ele separou aqui para a gente a análise, tá? Para isso ele separa, vou mostrar aqui só para explicar um pouquinho do código. O que ele faz? Ele filtra o DF, o produto aqui estava minúsculo e aqui também estava minúsculo. Então, o que ele faz? Filtra dados produto A, em que o campo produto for igual a A, e cria um outro data frame, né, uma outra base de dados, em que o campo produto é igual a B. Depois disso, roda a mesma regressão que nós rodamos, só não se esqueçam de ajustar os nomes, receita, vendas. E vamos rodar. Pronto, já trouxe aqui. Opa, cadê? Aqui. Ele parece que comeu um pedaço. Tá aqui. Então, regressão para o produto A. Quando a gente olha para o produto A, a gente já vê aqui um R quadrado de 27. Lembrem-se que era 3,9% no anterior, né? Então, aqui o R quadrado já melhorou. Então, a variabilidade conjunta ela já é maior do que foi no primeiro modelo. O segundo indicador, vocês vão lembrar que era o valor P. Quando a gente vê no valor P aqui, ele está 0,083, 8,3%. Normalmente, a gente usa uma significância de 5%, tá? Então, o valor P tem que ser menor que 0,05 para ser significativa a variável, ou seja, para haver uma evidência forte o suficiente de que ela a, uma variabilidade nela explica a variação na outra. Tá? Então, aqui a gente está próximo ali do limite, mas ainda não explica, tá? Eu não posso, pelo menos cientificamente, eu não posso afirmar que existe uma relação direta entre a despesa de marketing e a receita de vendas. Quando a gente vem para o produto B, a gente já vê um R quadrado aqui de 99%. Ou seja, a boa parte da variação na receita é explicada pela variação na despesa de vendas. Isso aqui já é um bom sinal. Quer dizer que para esse produto parece que existe uma relação entre o que eu gasto com marketing e o que eu vendo. Segundo passo, avaliar o valor P da variável independente. O valor P aqui está praticamente igual a zero. Isso quer dizer que que eu posso afirmar com significância estatística que as despesas de vendas as receitas de vendas são explicadas pela despesa de marketing. Traduzindo para o negócio, o que eu estou gastando nesse produto está trazendo resultado em vendas, diferentemente do que eu vejo lá no produto A, tá? Isso aqui é
é um insight importante, tá? Quer dizer que aqui o dinheiro está sendo bem gasto e aqui no produto A não necessariamente eu estou gerando valor com essa despesa, tá? Vamos olhar naquele gráfico de dispersão, vamos lá, como isso se traduz lá, tá? Eu vou pedir para ele, faça o gráfico, vocês lembram qual que era, né? O gráfico de dispersão, separando em cores as observações que estão em produto A e produto B. Vamos ver se ele vai entender. O que que eu pedi? Vocês se recordam daquele gráfico de dispersão aqui que eu tenho aqui em cima, né? Esse aqui. Eu pedi para ele, nesse gráfico, separar para mim o que é produto A e o que é produto B. Tá bom? Vamos ver o que que ele trouxe. Copy code. Tá? Ele separou os dois e ele criou um plot com essas duas variáveis com cores diferentes. Então, eu venho aqui, código, pá. Aqui, lembre-se que precisa ajustar sempre o nome. Nem sempre, tá? Eu falei sempre agora, mas nem sempre precisa se ajustar. Muitas vezes ele mantém, mas não sei por que hoje está assim. Deu algum tipo de... Aqui, o campo eu não ajustei. Espelho de marketing. E aqui é receita. Não, receita. Aí, legal. Olha como é importante a visão, né? Olhar graficamente as coisas. Olha o produto B. O produto B está seguindo quase que exatamente uma linha de 45 graus, ou seja, existe uma relação muito forte entre o que eu gasto com as despesas e o tamanho das minhas receitas. Quando eu venho para o produto A, a gente já vê que ele é quase uma linha reta, né? A gente tem três aqui, quatro observações que tem uma receita mais alta, em momentos de gastos de despesa muito baixo, e aqui é uma quase estabilidade de receita. Quer dizer que eu não estou vendo benefício em ampliar os gastos que eu estou tendo em despesas de marketing para esse produto em específico, tá? Então, isso aqui é uma evidência legal. O que eu gasto com marketing para o produto B, ok, eu posso seguir gastando, ele se provou como gerador de valor. Agora, aqui no produto A, não. Que outras análises eu posso fazer aqui para tentar entender, né? Será que existem outras diferenças aqui? A gente sabe que para venda, o incentivo que eu dou para o meu vendedor ele é muito relevante, né? Para incentivar o vendedor a trabalhar com todos os meus produtos, né? Será que existe uma diferença entre isso aqui? Eu não precisava nem do Python para fazer, mas é importante. Vamos ver qual a comissão dentro do produto A e do produto B. Comissão. Eu vou dizer como eu quero avaliar. Tá? Normalmente eu gosto de ver assim a comissão como um percentual das minhas vendas. Tá? É uma referência que eu tenho. Comissão é igual a comissão. Deixa eu ver como está o nome aqui. Comissão é dividido por receita. Comissão dividido por receita. Vou pedir para ele analisar aqui, ele vai gerar um código. Então, assim, vamos lá, ele gerou um código aqui para mim. Comissão é igual a comissão, letra minúscula de receita, vendas, produto A, comissão, aqui,
comissão é maiúscula, porque é o campo que ele está criando aqui. Então, aqui vai ficar maiúsculo e aqui produto B. E rodamos. Não deu certo, também é minúsculo. Ó, olha a análise que ele trouxe aqui. A comissão média do produto A é 5%, e a comissão média do produto B é 10%. Ou seja, o produto que eu tenho uma relação melhor entre despesas de marketing e vendas é aquele mesmo que tem uma comissão maior. Ou seja, o vendedor tem um incentivo maior para fazer aquela venda. Normalmente a análise deixa a gente com mais perguntas, a gente tem que voltar para o negócio para a gente conseguir entender o que está acontecendo, tá? Será que se eu igualasse, por exemplo, a comissão dos dois, eu veria uma curva assim para os dois? É algo que teria que ser testado, por exemplo, teria que ser discutido com o time de vendas para tentar entender se existe essa diferença, ou seja, se o time de vendas enxerga que com mais incentivo para a venda a gente teria um melhor desempenho para esse produto aqui ou não. Às vezes não, tá? Às vezes o produto B, o produto A pode ser, por exemplo, um produto sazonal, né? Pode ser sorvete, por exemplo, que depende muito mais da época do ano do que da temperatura, né? Do que propriamente do incentivo que o vendedor tenha. Pode ser que seja um produto que se assemelhe mais a uma utility, né, a um serviço contínuo, por exemplo, como um streaming, do que com um produto de varejo que eu possa incentivar o consumo, enfim. Tem várias coisas que precisariam ser analisadas junto com o time comercial, junto com o time que é responsável pelo negócio em si, pelos produtos em si, porque às vezes tem características deles que levam a esse comportamento aqui. Isso aqui não quer dizer que ele é ruim, tá? Só quer dizer que ele não responde às despesas de marketing. Às vezes, a despesa de marketing ela pode não te ajudar a vender mais, mas pode te ajudar a ter uma melhor imagem, pode afetar o seu NPS, por exemplo. Então, a questão é muito mais profunda aqui. Mas você vê que com 30 minutos, 40 minutos aqui de insights, a gente já consegue produzir, sabe, conhecimento sobre o negócio e gerar potenciais planos de ação, de ir atrás e entender e verificar o que está sendo bem feito, o que está sendo eficiente, o que está sendo ineficiente. Tudo isso, a ciência de dados vai te dar alguns insights. Você vai ter que ir atrás das respostas efetivas e aí a gente conhecimento do negócio e aí por diante, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Tem muitas outras análises que poderiam ser feitas aqui, tá? Eu fiz algumas aqui para ilustrar o potencial que existe na utilização dessas duas ferramentas conjuntas, tá? O ChatGPT e o Python através do Colab, por exemplo. Depois você pode salvar lá, deixa eu compartilhar aqui só para mostrar, mas você pode colocar um título rapidinho. Você pode colocar um título aqui. Deixa eu chegar. Você pode vir aqui e colocar um título, análise de vendas, por exemplo, e aí ele já reflete aqui, ele já vai trazer para cá essa atualização, tá? Não trouxe ainda, mas a partir do momento que você alterou aqui, ele já ajusta para cá. Tem um delayzinho aqui, mas ele já ajusta para cá. Então, esse é um script, tá? Que você vai ter aí disponível para você fazer as análises que você precisa. Você pode rodar ele novamente, rodar ele com uma outra base, com uma base atualizada, por exemplo. O potencial, como eu comentei, é gigante, tá? Se você, por exemplo, precisa entrar em 100 arquivos PDF para extrair um dado único, você pode usar o ChatGPT, gerar um código em Python para ele fazer essa análise. Tem bibliotecas que fazem isso e avaliam, extraem informações de dentro do PDF, extraem análises mais complexas dentro do PDF, unificação de arquivo, enfim, tem um potencial gigante na utilização do Python que nós, pessoas aqui do dia a dia, dentro das empresas, precisamos utilizar para aumentar a nossa eficiência, tá?
O vídeo de hoje tinha essa ideia de trazer um pouco desse potencial, mas ele é gigante, vai muito além disso daqui. Então, fiquem à vontade, entrem em contato, façam sugestões aí, me acessem se quiserem bater um papo sobre isso. Adoro essas novidades, estudo bastante a utilização de tecnologia, principalmente dentro de finanças. Então, fiquem à vontade para me acessar, para me procurar lá no LinkedIn. Muito obrigado por ficar até aqui, dá uma curtida aí e até o próximo.